Fala, pastorzão! Você sabia que a organização do seu culto, ela pode impactar o número de pessoas que vêm, que visitam sua igreja, pode impactar grandemente o seu corpo de voluntários e pode aliviar muito estresse para você na hora do culto? Nós vamos falar sobre isso, fica com a gente. Seja bem-vindo então ao primeiro canal de liderança pastoral do Brasil. Nós existimos aqui para falar contigo, pastor, pastora, líder de ministério ou você que está interessado em liderança de igreja. O nosso canal existe para passar ideias, informações, algo útil para que o seu ministério possa avançar. Nós existimos para transformar realidades, nós existimos para te ajudar a possibilitar aquilo que é impossível e para que você possa inspirar uma nova geração que precisa crescer dentro de igrejas e ministérios relevantes para que possam liderar igrejas e ministérios também relevantes. O meu sonho em produzir esses conteúdos é que você possa crescer na sua liderança, que através da sua liderança, a sua igreja, a sua organização, o seu ministério possa também crescer e que o reino cresça através do seu empenho, do seu trabalho, daquilo que você está fazendo aí aonde você está. Então seja muito bem-vindo a esse nosso espaço. Eu sou André Vargas e hoje a nossa conversa é sobre como organizar o culto, E talvez você ache que esse tópico não parece muito interessante ou muito relevante para você, mas fica comigo, inclusive nós vamos dividir esse tópico em dois vídeos, em dois momentos, porque tem muita coisa para a gente falar. Inclusive eu tenho recurso para você que vai estar disponível aqui no meu site, tá? No avargas.com.br. Eu vou disponibilizar um recurso para você gratuito. E você vai ver que a organização do seu culto vai ter um impacto gigantesco na sua organização. E eu quero falar sobre isso no seu culto, nos seus voluntários e assim por diante. Então, o conteúdo que nós vamos compartilhar nas próximas 2 semanas, ele não se aplica somente a um culto. Nós vamos falar no contexto de culto, mas se aplica a um evento, a um curso, a algo que você esteja organizando. Talvez você está assistindo e você não é o pastor da igreja, você é um líder dentro da igreja, mas se aplica ao seu ministério, se aplica também a um curso, a um evento que você esteja organizando. Então fica comigo, que eu creio que vai ser muito relevante aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Eu pastoreei nos Estados Unidos durante 7 anos e fiz parte de uma equipe pastoral com vários pastores, éramos 9, 10 pastores, uma igreja grande. E nessa minha jornada eu tive experiência de aprender coisas que eu não tinha visto antes. Coisas que quando eu vi pela primeira vez me pareciam estranhas. Mas à medida que eu ganhei experiência e eu, naquele contexto, fui pastoreando, fui vendo a eficácia dessas coisas e trouxe elas comigo para o meu contexto de pastor hoje aqui no sul do Brasil. Então, uma das coisas que eu me recordo de ter chegado na igreja que eu pastoreei lá nos Estados Unidos, nós fazíamos uma reunião todas as manhãs, lá o culto era domingo de manhã, todas as manhãs antes do culto começar, nós fazíamos uma reunião com todos os pastores da igreja e um dos nossos líderes, que era o responsável pela organização do culto, ele trazia uma folhinha de papel para a gente, com algumas coisas escritas, e todos nós ganhávamos uma cópia dessa folha, e nessa folha constava ali quem faria o quê, quando faria e por quanto tempo faria. Então, a abertura do culto, o louvor, a pregação, a transição, missionário que estava visitando, dízimos e ofertas, enfim, toda a parte que fazia parte do nosso culto estava ali organizado. E eu nunca tinha visto algo assim.
mas à medida que eu me acostumei com aquilo e servi debaixo daquela metodologia por 7 anos, isso é algo que eu tenho trazido aqui para a minha igreja hoje. Eu quero falar contigo sobre como isso funciona, por que que isso é importante, e como isso pode te aliviar e te preservar muita dor de cabeça. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que organizações excelentes atraem pessoas excelentes. Organizações excelentes atraem pessoas excelentes. Você pode não gostar dessa frase, você pode querer que essa frase não seja verdadeira, mas ela é. Da mesma forma, organizações que não são excelentes não atraem pessoas excelentes. E, gente, se nós queremos atrair pessoas excelentes e glorificar a um Deus que é excelente acima de todas as coisas, nós devemos buscar a excelência. E não há cartão postal maior da sua igreja, provavelmente, do que o seu culto de domingo. Tudo bem, o cartão postal são as pessoas, Paulo diz, né? A nossa carta está escrita em coração humano, vocês são a nossa carta. Ok, eu entendo que os seus membros, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, são também um cartão postal de Cristo e da sua igreja, mas talvez a porta de entrada principal para a sua igreja vai ser o seu culto de domingo. Então, eu quero te incentivar nesse episódio e no próximo episódio e te dar ferramentas e fazer você refletir e pensar a respeito das vantagens de você organizar o seu culto. E talvez até com uma folha de papel dizendo quem faz o quê, quando e por quanto tempo. E eu vou te passar um recurso para te dar um pontapé aí nesse sentido. Mas antes de falar sobre o recurso, deixa eu contar para você. Uma das coisas que chama atenção na minha igreja para pessoas que estão chegando, eu já ouvi esse comentário muitas e muitas vezes, é que as pessoas chegam na nossa igreja e dizem, cara, é tão organizado, é tão previamente pensado, tão organizado, e infelizmente o meu nível de organização, vocês vão ver, não é nada demais, não é nada louco, nada que nunca tenha se visto por aí. Inclusive, se você está assistindo e você vem de um contexto de igreja grande, provavelmente você já opera num nível de organização similar ou parecido com aquilo que eu vou sugerir aqui. Mas, infelizmente, as pessoas estão tão acostumadas com uma desorganização do culto que quando chegam num culto organizado se surpreendem. As pessoas estão tão acostumadas com uma mentalidade de desorganização, onde ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, nem quanto tempo vai durar, que quando chegam num culto organizado se surpreendem e acabam falando comigo a respeito da organização do nosso culto. Uma das coisas que chama a atenção de visitantes para nós é a organização do nosso culto. Se você chegar no nosso culto começa no horário, e na abertura do nosso culto tem no nosso telão uma contagem regressiva que diz para a pessoa em quanto tempo o culto vai começar. Então a pessoa chegou, está ajustando ali, levando as crianças para o ministério infantil, está achando o seu lugar, está colocando a sua bolsa ali no seu assento. Ela sabe exatamente quanto tempo vai demorar para o culto começar. E eu já vi comentários de membros da nossa igreja trazendo visitantes e comentando para o visitante, olha lá no telão, ó, em 2 minutos vai começar. E a pessoa fica surpresa ao ver algo tão organizado assim. Talvez esperam um ambiente onde nunca se sabe quando vai começar. E nós tentamos organizar isso chama atenção, isso traz excelência, isso também atrai pessoas excelentes. Mas eu quero falar sobre outras coisas. Não é só organização para dizer que você é organizado. A organização não é um fim em si mesma, é um meio para algumas coisas acontecerem. Entre elas, eu quero listar alguns resultados, alguns frutos que a gente colhe da nossa organização. O primeiro fruto que a gente colhe é que o nosso culto se torna um culto mais previsível, segura aí que eu vou falar sobre isso, mais previsível, e onde pessoas têm uma facilidade maior de convidar visitantes, parentes, amigos, colegas de trabalho. Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo. Quando o seu culto não tem hora para começar, não tem hora para terminar,
e talvez por não ser muito organizado, qualquer irmãozinho vai subir lá, a irmã vai cantar 2, 3, 4 músicas, vai demorar um monte, e as crianças vão ser liberadas do ministério infantil porque acharam que o culto já acabou, mas o pastor ainda está no meio da pregação. Quando tem aquela bagunça toda, às vezes o seu membro, a pessoa que já participa contigo, diz, cara, eu queria convidar meu amigo, queria convidar meu colega de trabalho, queria convidar meu patrão, queria convidar meu vizinho, mas o meu vizinho é um cara organizado, é um cara excelente, é uma pessoa excelente. E eu tenho medo do que vai acontecer no domingo, porque nunca se sabe o que vai acontecer no domingo. Então, eu não convido, porque vai que eu convido e justamente nesse domingo o culto não começa no horário porque o pessoal chegou atrasado para o ensaio, ou porque, enfim, né? A irmãzinha que canta lá as 3 musiquinhas dela decide cantar naquele dia, o pastor não diz não. Chega uma pessoa lá na igreja que não estava planejado, mas chegou o irmão não sei quando, que foi para a viagem missionária não sei da onde, e o pastor dá oportunidade para ele, ele fala por 25 minutos da viagem missionária, chora, tira uma oferta, faz um monte de coisa, e aí eu vou ficar com vergonha de convidar o meu amigo, o meu colega de trabalho, meu vizinho, então por isso eu não convido. Quando o seu culto é organizado, e de certa forma previsível, nós vamos falar já já que previsível não é engessado, tá? Mas é previsível, a convidabilidade da sua igreja, se é que essa palavra existe, se torna muito maior. E o pessoal sabe, cara, eu posso convidar a qualquer momento. Por quê? Porque eu sei que o culto vai começar no horário, eu sei que o louvor vai ser preparado, vai estar pronto, o pastor vai ter uma palavra com pé e com cabeça, os avisos vão acontecer ali, dízimo e oferta vai ser bem feito. E, cara, tem uma certa flexibilidade, mas a flexibilidade não pode ser a um ponto de a gente não saber como vai acontecer, nem quem vai falar e nem como vai ser. Existe uma flexibilidade, mas existe também uma organização, e a gente mantém isso em equilíbrio de tal forma que as pessoas convidam. Então, pastor, primeira vantagem de você organizar o seu culto é que pessoas vão passar a convidar outras pessoas para vir para o seu culto. Muita gente tem dificuldade com visitantes. E a gente falou sobre isso num vídeo chamado Como Atrair Visitantes, que está aqui no nosso canal. Depois, se você não assistiu, vai lá e assiste. Que muitas vezes pessoas não convidam porque o culto não é previsível. Eu tenho medo de convidar, eu não vou botar o meu nome, né, num negócio que eu não sei quem vai falar, quem vai pregar, quem vai cantar, quanto tempo vai demorar. Não vou. Quando se torna previsível, você tem uma convidabilidade maior. Quando se torna organizado também o seu culto, o que acontece é que os outros líderes e os outros voluntários que estão funcionando no domingo à noite, louvor, recepção, ministério infantil, seja lá quais forem os ministérios que funcionam no domingo à noite, também passam a se organizar. Porque quando o líder se organiza, lembra da nossa frase que a gente diz aqui, quando o líder melhora, todo mundo melhora. Quando o líder se organiza, todo mundo se organiza também. Ajuda os outros ministérios a se organizarem. Quer ver um exemplo? Se você tem a tendência de começar o seu culto sempre atrasado, então o pessoal da recepção vai chegar atrasado também. Se o seu culto sempre começa atrasado, o pessoal do louvor vai terminar o ensaio atrasado. Se você termina o seu culto atrasado, então o pessoal do Ministério Infantil também vai terminar atrasado, porque eles também, né, fica aquela coisa tudo meio, uma coisa vai impactando a outra. E quando você organiza o seu culto, você acaba organizando todos os líderes que estão abaixo de você. Se o culto começa no horário, a recepção tem que estar lá cedo. Se o culto começa no horário, cara, o ensaio tem que começar e terminar no horário. Se o culto começa no horário, fica muito mais, se ele começa e termina no horário, fica muito mais fácil, muito mais previsível para o teu líder do Ministério Infantil preparar uma lição. Porque eu sei quanto tempo eu tenho para trabalhar a minha lição. Agora, se num culto tem 1h30, no outro culto, mudou, o irmão falou, a irmã cantou e demorou 3 horas, o que essa professora faz? Quando num culto, num domingo, ela tem 1h30, no outro culto ela tem 3 horas com as crianças. O que ela faz com essas crianças dentro da sala por 3 horas? Então, a sua organização passa a organizar todos os outros também. Quando tudo é bagunça, então tudo vai na bagunça. Quando o líder começa a se organizar, as coisas também começam a se organizar. O louvor, o ministério infantil, tudo isso vai começar a se organizar e tudo isso vai ter um impacto positivo na sua
igreja. Agora, como que a gente faz isso? Quero passar para você aqui uma chave e quero passar para você aqui um recurso que vai estar aqui no site avargas.com.br. Está aqui embaixo, não é esse e-mail contato, tá? É só daqui em diante, avargas.com.br. Você vai encontrar lá embaixo em recursos, você vai encontrar vários downloads já ligados a materiais que a gente distribuiu ligados a vídeos anteriores. Então, se você não pegou nosso vídeo sobre visitantes e sobre o boletim que está listado lá, tem outros downloads, mas você vai encontrar também ali um download, um arquivo chamado Ordem do Culto, tá? Ordem do Culto. Não é nada especial, é um arquivo que a gente usa aqui, quem sabe só um pontapé para você começar, mas nesse arquivo você vai ver como a gente organiza o nosso culto. E você vai ver que nós temos no nosso culto algumas coisas pré-planejadas, pré-organizadas, e essa ordem do culto ela é distribuída para a nossa equipe de produção de culto. Então, todo o pessoal que vai abrir o culto, quem vai fazer os avisos, quem está pregando, quem está fazendo louvor, quem está transmitindo o nosso culto online, quem está cuidando, né, de câmeras ou da mesa de som, todos nós estamos operando a partir desse documento que organiza e que lista quem vai falar, por quanto tempo vai falar, o que vai falar. Quem vai cantar, por quanto tempo vai cantar e, né, o que eles vão cantar. Quem vai pregar, por quanto tempo vai pregar, o que vai pregar. Está tudo ali. Quem vai dar os avisos, por quanto tempo esses avisos vão durar e o que vão ser ditos. Tudo isso está organizado numa ordem do culto. Todos recebem uma cópia dessa ordem do culto numa reunião que antecede os cultos. E aí todo mundo sabe o que precisa executar, todo mundo sabe o que vai acontecer, quem vai subir, quem vai falar. Vai listar o que acontece, quando acontece e por quanto tempo isso acontece. Então quero te incentivar hoje a você correr lá para essa ordem do culto, para você correr para o site aqui, fazer o download dessa ordem do culto, você vai modificar essa ordem, talvez o que funciona para mim não funciona para você, a forma que eu organizo o meu culto vai ser um pouco diferente da forma que você organiza o seu culto, mas o importante não é que você siga a minha fórmula, mas é importante sim que você tenha uma organização, que você trabalhe de alguma forma para organizar o seu culto, para organizar suas equipes, para que o culto flua muito melhor. Pastor, vai te economizar muita dor de cabeça se você puder organizar. Nós vamos falar mais na semana que vem sobre algumas coisas, alguns resultados dessa organização. Hoje eu quero argumentar contigo para você organizar. Semana que vem nós vamos falar sobre alguns outros resultados, além da organização das suas equipes, que vai acontecer porque você está organizando o culto, né? As equipes vão se organizar, além dos seus membros poderem visitar mais, ou convidar mais visitantes, você vai ver que essa organização vai ter outros efeitos positivos, inclusive efeitos positivos que vão aliviar o peso sobre os seus ombros nos domingos, nos cultos ou durante a semana que você está organizando cultos. Então, vai lá, pega essa ordem do culto. Essa ordem do culto também ela nos ajuda, nós organizamos aqui, por exemplo, uma coisa que eu organizo, só para você entender como essa ordem, esse planejamento vai te ajudar. Aqui na nossa igreja, eu já citei isso rapidamente em outros vídeos, nós temos uma organização também durante o nosso mês. Então, no primeiro culto do mês, eu sempre faço a ceia. Então, primeiro culto do mês, eu sei que além daquilo que a gente normalmente faz, abertura, louvor, pregação, dízimos e ofertas, avisos, eu tenho um elemento especial que é a ceia. Então, nós dedicamos tempo para isso no primeiro domingo do mês. No primeiro domingo do mês, eu não faço mais nada, é a ceia. A ceia é o único elemento especial que entra no primeiro domingo do mês. No segundo domingo do mês, eu falo sobre ou voluntariado, ou pequenos grupos ou discipulados. São coisas chaves para a nossa igreja. Pequenos grupos, voluntariado e discipulado são chaves para a nossa igreja. Então eu trago alguma informação, eu explico como funciona, eu convido pessoas a se envolverem nisso no segundo domingo do mês. Esse é o momento especial que a gente cria uma janelinha de 5 minutos para falar sobre isso no segundo domingo do mês. No terceiro domingo do mês, eu faço as apresentações de bebês. Só no terceiro domingo do mês.
Não faço no segundo e não faço no primeiro. Por quê? Porque no primeiro eu já tenho a ceia. E aí se eu faço uma janela para a ceia do Senhor e outra janela para a apresentação de bebês, e daí nós vamos cantar, e daí nós vamos pregar, e daí nós vamos tirar oferta, e daí nós vamos fazer apresentações, e daí nós vamos né, chamar os avisos. Cara, esse culto vai demorar 3 horas. E talvez no seu contexto, um culto de 3 horas seja normal. Talvez no seu contexto, culto de 3 horas seja muito comprido. Para mim é muito comprido para o meu contexto aqui. Mas quando eu sei o que vai acontecer e eu tenho uma previsibilidade, fica muito mais fácil de organizar o meu culto e de fazer com que ele seja previsível. Então, apresentações de bebês é no terceiro domingo do mês, porque nesse domingo eu não faço ceia e não falo de voluntariado, nem discipulado, nem pequenos grupos. No quarto domingo do mês, sempre no quarto domingo do mês, eu dou um relatório financeiro da igreja, falo sobre dízimos e ofertas, trago um versículo que fala a respeito de generosidade, né, e inspiro a nossa igreja a ser generosa no quarto domingo do mês. Então, essa organização, ela faz com que não se acumule num domingo várias funções diferentes e também ela me ajuda, ela se torna uma ferramenta para me ajudar. Por quê? Porque no segundo domingo do mês eu já sei que eu vou falar sobre uma dessas coisas chaves, voluntariado, pequenos grupos ou discipulado. Eu não vou esquecer de falar, não vai ficar dependendo de eu lembrar, já está organizado que assim vai ser. No quarto domingo do mês já está organizado que eu vou dar um relatório financeiro e vou inspirar a igreja a ser generosa. Eu não vou precisar tentar lembrar ou fazer só na vez que eu lembrar. Já está organizado que assim vai ser. Isso facilita a minha vida. Eu sei que quando alguém falar, pastor, quero apresentar o meu bebê, pode? Claro que pode. Pastor, que dia que dá certo? No terceiro domingo do mês. É só entrar em contato com a secretaria e agendar. Mas é no terceiro domingo do mês. Então, isso vai facilitar demais, pastor, a tua vida, se você puder organizar nesse sentido. Então, corre lá para o site, pegue essa ordem do culto, já dá uma olhada nela, já imprime ela, dá uma organizada, modifica, anota algumas coisas, deixa esse conceito ficar em banho-maria para você aí, se você já não opera com uma ordem do culto. Então, deixa esse conceito ficar em banho-maria aí. Na semana que vem nós vamos voltar e eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas questões de organização de culto e vamos referenciar também essa ordem do culto que eu espero que você até semana que vem já tenha olhado, já tenha baixado, já tenha talvez até conversado com a sua equipe, tá bom? Se você já opera com uma ordem do culto, você já opera com um culto organizado assim, cara, parabéns, continue, que esse vídeo seja só uma afirmação de que você está fazendo a coisa certa e que você continue nesse caminho. Tá? Mas eu quero incentivar você a dar uma olhadinha lá na ordem que a gente usa também e na semana que vem nós vamos estar de volta com alguns outros comentários, algumas outras coisas, construindo em cima dessa ideia, construindo em cima desse pensamento para ajudar você, pastor, a ser cada vez melhor, cada vez mais organizado, cada vez mais excelente, atraindo pessoas excelentes e glorificando ao nosso Deus, que é excelente. Então, vamos aplicar isso que a gente conversou aqui até agora? Afinal, conhecimento sem aplicação não gera transformação. Então é muito importante que você procure alguma coisa para aplicar aí no seu contexto de igreja. Eu quero pedir que você pense sobre aquilo que a gente conversou hoje, ache alguma coisa que você possa implementar. Vai lá no site, baixa a ordem do culto, guarda ela contigo num lugar visível, pensa a respeito dela, ora a respeito dela, faça a sua ordem do culto, que é diferente da minha, e comece a tentar organizar algumas coisas, comece a tentar organizar o seu culto, comece talvez a compartilhar com a sua equipe, dizendo, gente, acho que a gente chegou o momento de organizar algumas coisas, está aqui um exemplo de uma ordem de culto, né? A gente vai começar a organizar algumas coisas, né? Mas comece a pensar sobre isso. E na semana que vem eu vou falar especificamente sobre algumas coisas que vão te ajudar e vou falar também que tem algumas coisas que você não vai poder furar, ok? Essa ordem do culto ela vai trazer uma organização, não vai engessar, mas também é importante que você mantenha esse caminho, mantenha essa direção, para que a sua ordem do culto não seja invalidada por uma pessoa que chega em cima da hora, que não falou contigo, que não organizou e fala, pastor, eu queria fazer, e aí você diz, tá bom, vai lá e faz, e daí você acaba dando um tiro no pé.
né? Então você vai ter algumas outras dicas e segredos também que a gente vai compartilhar na semana que vem. Então dá uma olhadinha, vai lá no site, semana que vem a gente volta para falar mais a respeito disso. Eu quero compartilhar, pedir para você compartilhar, aliás, esse conteúdo com pessoas que talvez você encontra esse conteúdo útil para você. Compartilhe com pessoas, pastores, colegas, líderes de ministério, a sua equipe talvez, ministerial ou pastoral, compartilhe com eles. Se você tem dúvidas a respeito disso, comentários, mande para mim. Você pode mandar no e-mail que está aqui embaixo ou você pode mandar aqui mesmo, né, no chat, no comentário aqui do vídeo. Você pode deixar o seu comentário aqui. Se você comentar, eu respondo a todos os comentários aqui no YouTube. Então comente mesmo, mande a sua pergunta, mande, né, esclareça as suas dúvidas. Cara, pode mandar. As suas dúvidas me ajudam, a sua pergunta me ajuda a saber, né, como você está recebendo esse material e como eu posso também preparar materiais futuros, né, focados naquilo que você precisa ouvir, naquilo que você precisa saber ou como você precisa contextualizar essa mensagem à sua realidade aí. Se você está aqui no YouTube, já dá um joinha, inscreva-se no canal, isso faz com que esse material se torne mais publicado pelo YouTube e mais pessoas possam encontrá-lo também. Então ajuda outros pastores, outros líderes de ministério também encontrarem esse material, tá bom? Pastorzão, lembre-se, pastora, líder de ministério, que liderança importa. Que quando o líder melhora, todo mundo melhora. Lembre-se que nós somos encarregados, fomos confiados a mensagem da salvação. Nós fomos encarregados de trazer o reino de Deus, essa invasão do reino de Deus sobre a terra que está acontecendo, nos foi confiada. Então, pastorzão, pastora, líder de ministério, empenhe-se, organize-se, não desista, cresça, melhore, porque através da sua organização, a mensagem do evangelho que nos foi confiada vai se espalhar de forma melhor e o reino de Deus, do qual nós pertencemos e nós somos pregadores, se tornará cada vez mais eficaz, mais eficiente e se expandirá ao redor da sua cidade, ao redor do nosso mundo. Então, que Deus te abençoe aí, que Deus te fortaleça e que você possa crescer nisso, se organizar nisso, e semana que vem nós vamos voltar com mais informações para você. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau.